Ana, vamos botar o Luiz e o Lédio de novo no papo aqui com a gente, pra gente falar dessa goleada do Corinthians. Conseguiu vencer por 0-0. Conseguiu alcançar o seu objetivo. Claramente era esse, né, Ana? O Corinthians entrou pro 0-0 e conquistou o objetivo. Tô zero surpresa com o resultado e com o desempenho. O ponto forte que a gente pode até debater com o Lédio e o Luiz é o Corinthians voltou a ter uma proposta de jogo, independentemente de ser uma proposta ou não, mas o Corinthians teve uma proposta hoje. Luiz, como é que você define esse esquema? É um 5-4-0 do Corinthians que está apostando no Cássio numa decisão por pênaltis, é isso? Bom, vamos ver a postura do Corinthians no jogo do dia 26. Hoje aqui no Maracanã, nenhuma dúvida, né? O Corinthians, em tese, jogou para empatar por 0-0. Se desse tudo muito certo, acharia uma bolinha e quase achou essa bola no primeiro tempo. Teve uma boa chance com o Cleison e uma outra depois com o Douglas. No segundo tempo, nada, né? E o Flamengo também, Lédio. Se o Flamengo tem a bola, se o Flamengo toca para lá, toca para cá, mas não ameaça. O Cássio não fez nenhuma defesa impossível, não teve bola na trave, não teve aquela pressão avassaladora. O Flamengo teve a bola, muito mais tempo de posse de bola, mas do ponto de vista da criação, o Flamengo apresentou pouco também. Olá, amigos. Ou não, ou eu estou completamente você tem equivocado. razão. O jogo, foi, na minha opinião, foi praticamente dentro do previsto. O Flamengo com o controle do jogo, mas com seus problemas de sempre, né? Um time com pouco poder de infiltração, pouco poder de finalização, com os laterais passando muito pouco, quando quem passa mais é o Rodinei. E normalmente define errado as jogadas. René praticamente não chega. Paquetá não jogou bem. O Flamengo fez um esforço danado para trazê-lo, não jogou bem. Mas se você olhar, os últimos jogos do Paquetá já não foram bons. Exatamente. Independentemente de seleção Foi brasileira, vaiado contra o Ceará. Diego não funcionou. Everton Ribeiro foi o jogador mais vivo do meio para frente, junto com o Vitinho no primeiro tempo. No segundo tempo olha ele foi a chance mal. que o Cleison perdeu. E saiu vaiado o Vitinho. Uma saída de bola errada aí do Paquetá, né? O Flamengo tinha a proposta ofensiva do jogo, mas individualmente não fazia um bom jogo, né? Finalizava de qualquer maneira, mais de 30 bolas levantadas na área o jogo inteiro. A defesa do Corinthians, mesmo sem estar inteira, sem estar com o Pedro Henrique, jogou o Léo Santos, deu conta, não conseguiu, não teve muito problema. O Flamengo criou algumas chances, evidentemente, com 70% de posse de bola vai criar chances, mas muito mais na base do abafa, né? Da bola levantada na área, da imposição. Fisicamente o time do Flamengo parecia mais inteiro que o do Corinthians. E o Corinthians é aquilo ali. Eu achava que era um time que ia se defender muito como se defendeu, mas que ia ter uma proposta também de contra-ataque, com o Romero de um lado, o Cleison do outro e o Jadson fazendo a transição. Não aconteceu, só naquelas duas bolas no primeiro tempo. No segundo tempo o Corinthians não finalizou em nenhum momento. Não chegou, se limitou a defender e se defender bem. Foram 56 desarmes do Corinthians contra 9 do Flamengo. Lédio. A proposta do Corinthians era se defendeu bem. Só acho que um time do tamanho do Corinthians, com o peso do Corinthians, tem que arriscar um pouco mais ofensivamente, mesmo com todas as dificuldades que vive atualmente. Pois não. Dentro dessa sua análise, dá para dizer que existe uma melhora no jogo do Corinthians já com a chegada do Jair, não? Defensivamente, sim. Agora, a pergunta do Thiago Crespo para o Jadson, a resposta principalmente é assustadora. O Thiago perguntou, dá para dizer que o Corinthians vai ser mais ousado? Algo do tipo que o Thiago perguntou para ele. E o Jadson em nenhum momento foi enfático em relação a isso. Mas eu olha entender só, que o Corinthians não tem repertório ofensivo. O Roger não pode jogar a Copa do Brasil. Vai ter que jogar com o Romero de novo. Já funcionou há um tempo, mas hoje o Romero chegou ao seu 10º jogo sem gol. O jejum é longo. Jogadores como Cleison e Romero, eles hoje tinham que fazer a dupla função. Tentar puxar contra-ataque e fazer a recomposição. Mas aí é um trabalho hercúleo, não né? aguenta. Eles marcaram muito bem, mas atacaram muito pouco. E o Flamengo sobrava. 2, 3 jogadores dobrando a marcação, os caras não conseguiam criar o contra-ataque. Agora, por mais que tenha sido um bom resultado hoje para o Corinthians, e de fato foi, não define lá nada, né? Na Arena São Paulo, o Corinthians vai ter que fazer muito mais, ofensivamente. E pelo que o Corinthians não tem feito em termos ofensivos, me parece que o jogo está completamente aberto. E como o Flamengo também é um time que tem a bola e tem muita dificuldade para definir os jogos ofensivamente... Então vai ter pênalti. Então você tem grande chance do jogo ser travado como foi aqui hoje, por mais que os dois precisem fazer gol. Então, concluindo o que o Luiz disse, um novo empate lá em Itaquera não é nenhuma novidade, não será nenhuma novidade. E olha só, vamos combinar que seria espetacular, que você tem o Cássio para pegar pênalti de um lado e tem um Diego Alves do outro. Exatamente, os dois não cumprem suas metas. A meta do Corinthians era se defender e contra-atacar. Fez pela metade muito bem a primeira parte. A segunda parte, contra-atacar, não aconteceu. E o Flamengo
precisava não levar o contra-ataque, não levou o contra-ataque, mas precisava atacar com um pouco mais de qualidade. Também não conseguiu. Então ficaram pelo meio do caminho. Foi melhor para o Corinthians, mas em casa o Corinthians vai ter que mostrar muito mais do que mostrou hoje. E o Flamengo fora, idem. Fala, Thiago. Tem uma teoria interessante de que o jogo de volta pode ser melhor para o Flamengo. Eu creio que o Flamengo pode ter mais espaços na arena do Corinthians, no jogo de volta. Hoje o Corinthians se limitou muito a se defender. Eu acho que o Corinthians terá que sair para o jogo na arena. Acho difícil o Corinthians sair para o jogo. Mas como o Led vai manter isso aí. Ele vai manter isso aí, mas vai jogar desse jeito. Mas o que o Led falou tem um certo ponto, é de que o Flamengo não tem uma lucidez ofensiva tão boa, né? Ele cria, hoje o Corinthians fechou o meio ali, ele cruzava a bola na área, que era tudo que o Corinthians queria, porque montou uma linha de defesa com 5, com o Ralf cortando todas as bolas por cima, o gramado não favorecia a troca de passes do Flamengo. Eu acho que até o jogo em Itaquera pode ajudar no jogo do Flamengo, justamente também pelo gramado. Parece que não, mas faz muita diferença para essa troca de passes, que é uma das características do Flamengo. Mas o Corinthians vai manter 2 laterais direitos, 2 esquerdos, 3 zagueiros, 4 volantes? O Corinthians, o Jair, ele tem que, nesse primeiro momento, tirar um pouco a fragilidade do Corinthians. Não é novidade o Corinthians passar um período se defendendo e depois desenvolver o setor ofensivo. Já aconteceu isso com o Tite, já aconteceu isso com o Mano Menezes, e eu acho que agora é uma retomada do estilo do Corinthians mesmo. Vai voltar a se defender bem e quando estiver com segurança, confiança das derrotas ou de não levar gols, passa a desenvolver essa parte do setor ofensivo. Eu vou liberar, tenho muita pergunta para fazer. Luiz, para você, para o Led. Tudo bem que agora não adianta mais reclamar, mas obviamente o Rodriguinho faz muita falta nessa saída de jogo, no setor ofensivo, né? E só para completar, Thiago, eu concordo com a Ana. Eu acho que o Corinthians não vai sair muito pro jogo, não. Eu acho que vai ficar atrás, vai tentar se defender. De repente, até contar com essa situação do Flamengo ter mais toque de bola, o gramado vai estar melhor, o Flamengo pode tentar vencer o jogo em São Paulo. Alguém vai lembrar, mas o Flamengo ganhou do Cruzeiro no Mineirão na volta, não conseguiu o resultado, não se classificou na Libertadores, mas ganhou. Mas o Cruzeiro foi melhor. Ele teve mais a bola e o Flamengo foi melhor achou no jogo de volta, 1-0 foi melhor o Cruzeiro? No Mineirão, você achou? Achei. Foi melhor que o Flamengo achou um gol. Eu acho que o Corinthians vai manter a sua proposta. Lembrando que esse confronto é muito parecido com o Flamengo e Botafogo do ano passado na Copa do Brasil. Perfeito. E o Jair era o técnico do Flamengo. O primeiro jogo do Botafogo. O primeiro jogo foi 0-0. Jogo feio. Botafogo atrás, se defendendo. No segundo jogo, o Botafogo seguiu atrás e o Flamengo, a 10 minutos do fim, achou um gol numa jogada mágica do Berrio, gol do Diego. Me parecem confrontos muito parecidos, até porque o técnico do Corinthians é o Jair Ventura. Eu quero levantar uma bola aqui para todo mundo no troca. Ok, vamos supor que o Corinthians resolva sair mais para o jogo em São Paulo. Tem como sair? Tem jogadores para botar o Corinthians? Com quem? Essa é a pergunta. Ok, vai sair. Você vai tirar um dos volantes, vai colocar quem? Vai jogar como? Eu vejo essa questão da saída de bola do Corinthians passa muito pelo posicionamento do Douglas. Pelo que ele fez hoje com o Jadson, de deixar o Jadson isolado para receber uma bola e tentar armar o contra-ataque, não funcionou. O Jadson ele praticamente não conseguiu encostar na bola. Ana, no seu raciocínio, o Marco Guidi pergunta, era para sair o Pedrinho desse time? Não, era para com essa formação que o Jair colocou hoje, a função do Douglas ela acaba não sendo tão importante, porque ele não tem uma ligação da defesa com o Jadson. Podia ser o Vital ou o Pedrinho? O Vital no lugar do Jadson, para ele dar um pouco mais de no lugar do Douglas, perdão, para ele dar um pouco mais de opção para o Jadson, porque senão a bola estoura no Jadson e o Jadson tem que esperar a saída do Cleison e do Romero, o que não acontece, né? Ana, deixa eu agradecer o Luiz e o Led, tem muito assunto pra gente falar desse jogo no Maracanã, a gente vai voltar com entrevistas, com análises, com alguns personagens que a gente não analisou ainda. Mas agora a gente vai fazer a tabelinha com o jogo em São Paulo do Palmeiras e Cruzeiro. Luiz e Lédio, forte abraço para vocês. Obrigado. Boa noite, abraço, amigos. E o Jair Ventura, técnico do Corinthians, em entrevista coletiva no Maracanã. Um pouco tempo de trabalho que nós temos, eu até falei da situação de trocar o pneu com o carro andando. Uma das coisas que você pode trabalhar bastante é a bola parada, porque não tem uma exigência física muito grande. Então você consegue sempre véspera. Eu não trabalho com rachão e eu faço sempre as bolas paradas. Então é uma coisa que a gente trabalha bastante, não só as bolas paradas ofensivas como defensivas. É uma coisa que a gente tem que se precaver sempre. O índice de gols de bola parada é muito alto, tanto que hoje as chances mais claras do Flamengo foram de bola parada. Esse chute do Paquetá, ela veio de um escanteio que sobrou, a bola voltou e ele conseguiu finalizar. Então a gente tem que se preparar todos os momentos do jogo.
Eu sou um treinador que procuro pensar todos os momentos do jogo, todos, e a bola parada está dentro desses momentos. Jair, hoje você ficou com as linhas muito baixas, até para dar essa liberdade ao Jadson, mas aí faltou a velocidade, principalmente no contra-ataque. Como equilibrar isso para o jogo de volta? Marcar com a linha mais baixa e sair mais rápido para surpreender o Flamengo? Cada jogo é uma estratégia. A estratégia do jogo de volta, de repente, não vai ser essa. Lógico que eu não vou passar qual a estratégia aqui, mas com certeza a estratégia não vai ser essa. A gente trabalha com diversas estratégias para cada jogo de acordo com o nosso adversário. Você tem um adversário que tem um jogo apoiado muito forte pelo corredor central, né? Eles jogam só com um volante e com 2 meias ali por dentro que a gente está falando do Paquetá e do Diego. Então, por isso, os 3 volantes também, para a gente espelhar a situação no 4-1-4-1, a gente fortalecer o nosso corredor central, que a gente sabe que é um corredor muito forte do Flamengo. Apesar deles serem bem equilibrados nos 3 corredores, o que nos preocupava mais é esse, porque o Everton, que joga como externo, é um meia também que atende com a perna boa trazer para dentro, que é a perna esquerda. O Vitinho, né, que eu conheço bem, que joga do outro lado, também traz para a perna boa. Por isso nós preenchemos o corredor central para tirar essa criação, esse poder jogo de aproximação que é muito forte do Flamengo. Conseguimos, com mérito, isso. Agora, durante esses dias que nós temos para trabalhar, a gente trabalhar mais a parte ofensiva para conseguir neutralizar, mas também ser mais efetivo no terço final, que é o nosso objetivo para conseguir a vitória. Mas a estratégia pode ter certeza que não vai ser essa, não. Jair, boa noite. Você teve jogadores mais leves no ataque, depois no segundo tempo colocou jogadores também leves, jovens, mas a gente viu ele se doando muito na marcação, tentando ser o mais fiel possível ao seu esquema tático. Esse é o DNA que você quer passar para o Corinthians, um DNA mais defensivo, ou foi apenas uma situação da partida? O DNA do Corinthians, eu já falei isso na minha primeira apresentação, é o DNA vitorioso. É um time que ganhou 2 títulos ano passado, que se a gente conseguir, a gente está brigando para trabalhar com 2 títulos esse ano. É um DNA vitorioso. Então, a gente vai tentar vencer sempre. E quando você não perde na casa do seu adversário, você está muito mais próximo de vencer em casa. Eu acho que todas as equipes querem decidir em casa. E é assim que a gente vai conseguir decidir em casa. Eu acho que é importante também a gente ter quebrado uma sequência de tomar gols. O Corinthians vinha sofrendo muitos gols nos últimos jogos. E a gente vinha de 2 derrotas. Então, a gente vê uma evolução, né, tática dentro da equipe, uma entrega muito grande, e agora gradativo a gente vai trabalhar para poder não sofrer e também fazer gols. Jair, boa noite, é um prazer falar com você mais uma vez. Tudo bem? Sempre no preto e no branco, né? Quando é Botafogo, é Santos, agora é Corinthians. O negócio é o seguinte, Jair, para dar ânimo, né? Já são mais de meia-noite, o resultado positivo para você, parabéns pelo resultado. Um jogo de mata-mata, um 0-0 é sempre importante, você leva isso para São Paulo. Esse, no jogo de hoje, o detalhe é que você hoje botou o Romero de atacante, porque você não pode contar com o Roger. Como você vê o Roger agora no Campeonato Brasileiro, seu centroavante que você tem, já que o Corinthians passa por essa dificuldade depois do Jô, eu queria que você falasse disso de hoje, e principalmente em relação agora do sábado contra o Sport, né? Já pelo Campeonato Brasileiro, já que o Corinthians está em 10º lugar e soma 30 pontos, e tem que somar pontos para almejar alguma coisa. Lógico, o jogo, a gente vai encarar cada jogo como o jogo da nossa vida. A gente está próximo de um título da Copa do Brasil, mas tá tudo em aberto ainda. Então a gente tem que pontuar para a gente brigar lá em cima, que é o lugar do Corinthians. E a gente vai encarar esse jogo como uma grande decisão. Já aproveita a oportunidade para convocar nossa torcida. E dentro se vai jogar o Royce, se vai jogar o Jonatas, se a gente vai jogar com falso 9, como o Corinthians jogou muito esse ano, né? Principalmente quando tinha o Rodriguinho e o Jadson, a gente vai estudar jogo a jogo. Eu sou um treinador que me preocupo primeiro com o jogo atual, né? Hoje acabou o jogo do Flamengo, agora eu viro a chave para o Sport. Se eu começar a pensar lá na frente, embaralha tudo, então agora eu vou começar a pensar na estratégia, pensar jogando dentro de casa. É lógico que a gente não tem uma maneira só de jogar, e jogando em casa, lógico que a postura vai ser totalmente diferente e a gente vai ter que ter outras estratégias para poder vencer, mas que a gente vai encarar cada jogo do Brasileiro também como um jogo de mata-mata, que a gente sabe da importância de nós estarmos brigando na ponta de cima da tabela. Boa noite, professor. Olha, totalmente diferente. Gravar essa sonora aí do totalmente Jair, hein? Diferente, Deixar aqui, ó. Dá um print nessa sonora. Aqui, ó. Deixar na manga aqui. Mas ele tem razão quando diz que pelo menos o time parou de sofrer gols. É isso. É uma evolução, um pedacinho de cada vez. Vamos começar pelo analisador tático da falha do Paquetá, que quase não, deu uma bela chance para o Corinthians abrir o placar no Maracanã. Grafite, você que pediu para analisar esse lance, o que você viu aí? A grande chance do jogo do Corinthians, né? Uma bola mal recuada aí pelo Lucas Paquetá, que o Cleison
levou, sem ângulo, a bola quica um pouco ali, mas é um lance que poderia dar outro caminho ao jogo, né? Se o Corinthians faz esse jogo. E muito inteligentemente a atitude do Diego Alves, que o Diego Alves não sai do gol. Ele fica no gol e permite com que o zagueiro consiga chegar para tentar prensar o chute e não dá a possibilidade do Cleison definir em outra situação, né? A decisão do Cleison você faria parecido? Leva um pouquinho para dentro da área e tenta chutar ou tentaria achar alguém ali no meio? Não tem ninguém livre. Eu teria a mesma atitude do Cleison porque, como eu falei, o Diego não sai do gol. Se o Diego sai do gol, ele poderia tentar uma cavada se o Diego saísse deitado ou de joelhos, mas o Diego fica no gol ali. A única hipótese que ele teve era chutar forte cruzado. E rolar para trás pro Douglas, que tá chegando sozinho ali. Não daria? Eu acho que ele não chegaria a tempo, né? Só uma informação sobre o esquema do Corinthians hoje. Marcelo Braga, do Globoesporte.com, contou 56 desarmes do Corinthians. O Léo Santos fez 15, Henrique 10, Ralf 9. O ferrolhão do Corinthians. Foi uma grande partida do Ralf. Pelo que ele vinha apresentando, a partida que ele fez hoje influenciou diretamente nesse bom aproveitamento dos desarmes do Corinthians. Cresceu o Ralf, né? E ajuda a crescer a zaga também, que era uma zaga insegura. Tava uma zaga insegura. Algumas entrevistas do Maracanã, Everton Ribeiro, Cássio e Fagner. Não é o que a gente queria, obviamente, mas tá um jogo aberto. Tem 90 minutos pra gente tentar uma vitória, mesmo sendo fora de casa. A gente espera que seja um jogo um pouco mais aberto lá, por eles serem mandantes, mas vai ser difícil, como foi hoje. E a gente tem que ir bem concentrado para conseguir essa classificação. O Flamengo teve um predomínio absoluto da partida, mas não teve uma chance clara mesmo, né? Foi um jogo sem emoção, assim, sem perigo de gol. O que mudar para que isso aconteça, para que as chances sejam reais? Vai ser difícil, se for nesse mesmo estilo, vai ser difícil novamente. Eles estão 9, às vezes 10 atrás da linha da bola, é difícil. Só que lá temos um campo melhor para jogar, onde a bola corre melhor, dá para dominar mais fácil. E é o que nos ajuda também. Então, ter um pouco mais de capricho ali na frente para a gente poder fazer esse gol. Bom, né? Acho que a gente veio com uma proposta de jogo, acho que foi bem executada. A gente vinha, lógico, sempre todo jogo busca a vitória, mas você não perder também, sabe o estádio lotado, sabe da força da torcida do Flamengo, a qualidade do time do Flamengo, e você vem aqui conseguir um resultado, no ponto de vista, um resultado bom. Lógico que não decide nada, temos que em casa confirmar nosso acho favoritismo, né? Porque o Corinthians jogando em casa, acho que tem uma grande força da sua torcida, é sempre mais forte, então acho que temos com um resultado bom, que dá uma força. Acho que se for ver também nós viemos de derrotas, então esse resultado nos dá confiança agora na sequência, virando a chave. Tem 2 jogos do Campeonato Brasileiro para a gente retomar as vitórias. Ô Fagner, como é que você viu toda essa situação envolvendo o seu nome? Escalação, seleção brasileira, estava machucado, as próprias declarações da diretoria do Flamengo, a tentativa de repente até levar isso à FIFA. Como é que você, jogador, viu isso aí? Cara, eu estava único e exclusivamente pensando na minha recuperação, né, em poder ajudar a minha equipe. Muito se fala, mas ninguém sabe o que o jogador passa, né, quando se lesiona. O tempo que ele leva de dor, dias que o cara fica lá de manhã, de tarde, tratando, tentando se recuperar. Não é à toa que o Corinthians tem um dos melhores centros de excelência, né, de recuperação. Tanto que muitos jogadores de fora do país vêm lá para se recuperar. Então, assim, não só teve o problema da lesão, tanto que eu saí do jogo hoje, né, por um desgaste, desconforto. Então, a gente tem que deixar o futebol um pouco menos chato, né, deixar para jogar dentro de campo. Muitas coisas são faladas antes, da véspera, para pressão, para isso. Então, acho que a prova de tudo que aconteceu foi demonstrada dentro de campo. Né, tanto que eu não tinha condição de jogar os 90 minutos, como não joguei, né, mas da melhor forma eu tentei ajudar a minha equipe. Para sair um pouquinho antes, sobrou muito assunto, sobrou muita análise, muito lance que não coube no programa de hoje. A gente vai encerrar por aqui. Queria agradecer a Ana Thaís, grafite, a gente continua amanhã? Sim. Então as semifinais serão assunto da Copa do Brasil, serão assunto aqui no Troca também amanhã e, claro, ao longo de toda a programação do Sport TV. Queria agradecer demais a companhia de todos nessa noite. Bom descanso e a gente se vê amanhã aqui no Troca. Valeu!